Shalom a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Vou continuar a leitura do Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 4, da tradução da Bíblia de David Esther. Como eu falei para vocês já, eu não faço estudos, aqueles longos estudos, não. Eu gosto mesmo é de ler a Bíblia, principalmente os evangelhos, porque o pessoal está deixando os evangelhos de lado. Nem mesmo os cristãos não estão mais lendo direito o evangelho. E nós precisamos, se a gente fala que tem Yeshua como nosso noivo, a gente tem que ler sempre a carta dele para nós. Ok? Então vamos começar. Novamente, Yeshua começou a ensinar à beira do lago, mas a multidão reunida ao redor dele era tão grande que ele teve de entrar em um barco no lago e se sentar nele, ao passo que a multidão permanecia à beira do lago. Então nós sabemos que esse lago é o Mar da Galileia, então o nome é Mar da Galileia, mas como lá é um pequeno mar de água doce, então ele é chamado de lago. Continuando, ele lhes ensinou muitas coisas por parábolas. No decurso de seu ensino, disse-lhes: ouçam. Aqui já começa uma parábola, né? Ouçam, um fazendeiro foi plantar sua semente. Enquanto semeava, uma semente caiu ao lado do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Outra semente caiu em uma área pedregosa, onde não havia muita terra. Ela brotou rapidamente, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol saiu, a planta terna foi queimada. E pelo fato de suas raízes não serem profundas, secou. Outra semente caiu em espinhos que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Mas outra semente caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que a quantidade plantada. E ele concluiu: quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quando Yeshua ficou sozinho, as pessoas à volta dele, aquelas pessoas mais íntimas, né, que estavam sempre com ele, e os 12 lhes fizeram perguntas sobre as parábolas. Ele lhe respondeu: a vocês foi dado o segredo do reino de Deus, mas aos de fora tudo é mediante parábolas, para que eles sempre vejam, mas não recebam, mas não percebam. Sempre ouçam, mas nunca entendam. De outra forma, eles poderiam voltar para Deus e serem perdoados. Então, aqui, Yeshua fala isso para os discípulos, depois ele vai dar a explicação, mas aqui é um versículo para a gente pensar muito nesse versículo, versículo 12 do capítulo 4. O evangelho é algo tão precioso, tão precioso, tão precioso,
que era para as pessoas estar implorando para o Eterno revelar o Evangelho. Era para estar implorando, era para estar pedindo para que o Eterno revelasse. Infelizmente, a gente vê as pessoas desprezando o Evangelho de Yeshua. Infelizmente, tá? As pessoas desprezando, dizem que segue a Torá, mas na realidade não segue nada, porque sem Jesus, sem Yeshua, nós não conseguimos obedecer a palavra do Eterno. O Senhor Yeshua, ele é a Torá viva, então não adianta você falar que guarda a Torá se você não crer no Messias Yeshua. Você pode convencer você e outras pessoas igual você, mas para quem conhece Yeshua de verdade, para quem tem experiência com o Espírito Santo de Yeshua, a gente sabe que sem o Espírito Santo de Yeshua, ninguém guarda a Torá e muitas vezes nem entende a Bíblia, porque é Yeshua que tem que nos dar essa graça. Quem tem a graça de entender o Evangelho, ok? Nós precisamos ter a graça de entender. Não é assim, igual as pessoas fazem pouco caso, não. Ok? É coisa séria. E então ele falou que para alguns ele ia pregar em parábolas. Entendeu? Então, quando quem recebeu a revelação de Yeshua, da nova aliança, agradeça ao Eterno Deus por você ter recebido. Se você recebeu a revelação e você gosta, você ama, você quer isso que você quer para a tua vida, agradeça a Deus, porque não é nem todo mundo que tem essa revelação, ok? Não é todo mundo. E eu vejo pessoas hoje em dia dizendo ser ex-cristão, ex-evangélico e abandonando a nova aliança. Você está perdendo tudo que você tinha de bom na vida. Você está perdendo. Não pensa que você vai conseguir guardar a Torá, que sem o Espírito Santo não consegue, gente. Não adianta. Não consegue guardar a Torá sem o Espírito Santo. Ok? Então, é para quem, o Evangelho é para quem o Eterno revelar. E glória a Deus, porque um dia Ele revelou a mim, porque um dia Ele revelou a você que está ouvindo. Tenha isso como muito valor, ok? Então, continuando aqui a leitura, então Yeshua lhe disse: vocês não entendem esta parábola? Como serão capazes de entender qualquer outra parábola? Porque essa parábola não era difícil de entender, né? A partir do momento que você entendeu, você pensou assim, bom, a semente é a palavra de Deus. Se você tivesse entendido isso, e Yeshua é a palavra de Deus, se você tivesse entendido isso, se eles tivessem entendido isso, eles iam entender a parábola, mas nem isso eles não entenderam. E aí, a gente pode pensar assim, mas como eles não entenderam a coisa tão fácil? É fácil porque nós já temos tantos anos que vamos à igreja, que lemos a Bíblia. É diferente, né? Para aquelas pessoas ali que estavam ouvindo pela primeira vez. Mas mesmo assim, Yeshua explicou para os seus discípulos. Ele falou, então Yeshua lhe disse: vocês não entendem esta parábola? Como será capaz de entender qualquer outra parábola? O semeador semeia a mensagem àqueles ao lado do caminho. Onde a mensagem é semeada são as pessoas às quais o adversário vem depressa e retira a mensagem semeada nelas. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo pedregoso são os ouvintes da mensagem que aceitam de imediato com alegria, todavia não têm raiz
em si mesmos. Por isso, permanece apenas por pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da mensagem, eles abandonam prontamente. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, o encanto enganoso do dinheiro e todos os outros tipos de desejos se interpõem e sufocam a mensagem de forma que ela não produz nada. Mas as semeadas em solo rico são aqueles que ouvem a mensagem, aceitam-na e dão frutos 30, 60 e 100 vezes mais. Então, aqui eu gostaria de dar uma paradinha, porque assim, no dia a dia da gente, a gente vê pessoas assim, a gente vê pessoas que elas foram sufocadas, né? A gente vê aquelas pessoas, tem pessoa que a gente prega e ela aceita rapidinho, mas também ela esquece rápido. Quando a pessoa ela aceita muito rápido, normalmente ela tem a tendência também de esquecer logo. Então tem aqueles outros que até aceitou, gostou tudo, mas tem outras coisas na vida dela que ela deu mais valor e ela perdeu também. Tem aquelas outras também que até aceitou, gostou, mas estava ali uma planta que crescia sufocada ali entre os espinhos e ela acha que aquilo é um sofrimento muito grande e infelizmente muitas vezes abandona, né? Mas aí ele fala que os que caiu na terra fértil, que deu 100%, não, desses que caíram na terra fértil, tem aqueles que dá 30%, 60% e 100% do plantado. Então, o que eu estava pensando? Eu vejo muitas vezes a pessoa, criticar os outros, porque para criticar, gente, o que mais tem nesse Facebook é gente criticando os outros. Misericórdia, misericórdia. Ai, é gente chamando os... Ai, e começa agora uma disputa com quem... disputando a nova aliança com a antiga aliança. E o pessoal fala que os cristãos é sem lei, que o cristão não sei o quê. Gente, se os cristãos obedecer a palavra de Jesus, se obedecer o evangelho, se obedecer o evangelho, obedecer os mandamentos de Jesus, sabia que pessoas estudaram, que estudou, falou que a nova aliança tem 1055 mandamentos. Se a pessoa obedecer o que Yeshua falou, já está maravilhoso, gente. Mas tem gente que não consegue nem obedecer o que Yeshua falou. E tem outros que se acham melhor. Tem gente por aí agora que está se achando melhor do que o que Yeshua ensinou. Está achando que está ensinando a coisa melhor do que... Tem gente... Gente, é assim, sabe? Sabe se a gente ri ou se a gente chora quando vê umas coisas dessa. Pessoas que pensam que é melhor que Jesus. Sabe? Pessoas que desprezam o Salvador. Yeshua, Jesus, ele é Deus. Ou você crendo ou não crendo, ele é Deus. Ele é uma parte divina, de Deus mesmo, que foi gerado e nasceu nessa terra. Então, não vou entrar nessa discussão aqui porque é muito longa. Mas aí vem gente desprezando, fica atacando porque o irmão é assim, porque o irmão é assado, não sei o quê, porque... Gente, de repente a pessoa, ela só deu 30%. Amém, glória a Deus.
Até aquela outra pessoa que deu um pouquinho mais, mas ela também, porque deu um pouquinho mais, não tem que se gloriar, não. Aí depois tem aquela outra que deu 100%. Agradeça a Deus, seja humilde. Não fica porque deu 100% a colheita deu 100%, não fica desprezando os outros. Misericórdia. Aqui a Bíblia já falou que uns ia dar só 30%, outros 60%, outros 100%. Então, não é para vocês ficar julgando as pessoas, condenando. Agora tá cheio de doutores na internet e cada um enche mais o peito para falar do outro. E, enfim, volte a ler o Evangelho, tá? Volte a ler o Evangelho, porque se você desprezar essas palavras de Yeshua, não tem salvação, não. Quem despreza o Messias e Yeshua não tem salvação, gente. Não tem. Não tem. A salvação é através dele. Yeshua, ele morreu pelas pessoas que já haviam morrido antes dele. E ele morreu por as que já morreu há 2000 anos e para as que ainda vão morrer. Todo mundo precisa dele. Todo mundo um dia tem que reconhecer. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. Você sabe o que é? É Senhor? É Adonai. Adonai, ok? Então, pode ser que um dia você vai procurar o Evangelho e não vai encontrar, ok? Porque você desprezou. Porque você desprezou e feliz de quem o Senhor Yeshua revela o Evangelho. Feliz de quem tem. Se você tem o Evangelho revelado, se você entende o Evangelho, não despreza não, gente. Não despreza. Não despreza. Não vai na ilusão de outras religiões. O cristianismo tem bastante coisa errada, mas você não precisa seguir as doutrinas do cristianismo, não. Siga o Evangelho, siga as palavras de Yeshua. Siga. Se você seguir as palavras de Yeshua, você já está no caminho da salvação, sabe? Então, as pessoas, elas querem ir atrás de religião, de costumes, de tantas coisas, e abandona aquilo que é mais precioso, que é as palavras do Senhor Jesus, Yeshua, o Messias. Um dia vocês vão procurar esse Evangelho, muitos que estiverem aqui na grande tribulação. E eu não estou falando muitos que vão estar aqui, não é porque eu acredito em arrebatamento para a tribulação, não. É porque vai ter tanta perseguição que a gente vai ser proibido de pregar o Evangelho. Muitas pessoas vão ter que ir para lugares distantes da cidade, para lugares que não tem nem internet. Então muitas pessoas vão ter desejo de ouvir essa palavra, aleluia, e não vai ter, porque não vai ser proibido. Então você que já teve a revelação, seja humilde, agradeça a Deus. Não fica atrás de religião não, que religião não salva ninguém. Se religião salvasse, o mestre não precisaria ter vindo a este mundo e sofrer tanto. O Filho do Deus vivo, gerado do Pai, se religião salvasse, ele não precisaria ter vindo. Raciocina. Ou vocês acham que o Filho de Deus, que é dono de tudo, tudo que pertence a Deus é de Jesus, ele falou, tudo que é do Pai é meu, é tudo dele, tudo dele. Não adianta você querer procurar em outro lugar que você não vai achar, porque está tudo nas mãos de Yeshua, aleluia, aleluia. Está tudo nas mãos de Yeshua, não adianta você procurar em outro lugar. Não tem salvação em outro lugar. E tudo que o Pai tem é dele, está nas mãos de Yeshua. Ou você se humilha e vai pedir para Yeshua, ou você vai ficar sem nada. Ok? Hoje em dia você pode achar que isso não é importante, mas um dia você vai ver que vai ser muito importante esse evangelho que hoje muitos rejeitam. Ok? Então eu fico por aqui. Paz, shalom a todos, que o eterno Deus vos abençoe. Shalom.